Quem desenvolveu a lógica e está programando aí, provavelmente passou aí pela barreira da frustração, ansiedade, nervosismo, falta de confiança e quebrou aí a zona de conforto. Nesse vídeo nós vamos falar sobre esses sentimentos, essas sensações e vou dar várias dicas para você colocar em prática a partir de hoje. Fala galera, eu sou Ayrton, esse é o canal Programador a Bordo. Se você ainda não é inscrito no canal, chegou através desse vídeo, se inscreva aí no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário aí, diga o momento que você está passando hoje. E compartilhe com seus amigos nos grupos do WhatsApp, do Telegram, do Discord, para ajudar a crescer o canal, beleza? Nesse vídeo eu quero falar sobre lógica de programação, como é que você dá os primeiros passos e também qual é a sensação que a gente tem quando a gente está desenvolvendo, quando a gente está aprendendo lógica de programação. Então, primeiramente, eu gostaria justamente de estar falando sobre essas sensações que fazem parte, que talvez você ache que não, talvez você ache que é só com você, talvez você esteja se sentindo burro, mas não é por aí. A verdade é que todo mundo, quando está aprendendo algo novo, ainda mais algo totalmente diferente, que é uma linguagem de programação, é semelhante, não é igual, é semelhante quando você está aprendendo um novo idioma. Aliás, é mais quando você está aprendendo a primeira vez a falar, certo? Porém, você já é adulto, então tem uma dificuldade. É diferente de quando uma criancinha aprende a falar, de quando um adulto aprende a falar. No caso, aprende a programar. Então, as principais sensações que a gente tem quando está vendo a primeira vez lógica de programação, tentando entender como é que se comunica ali com a máquina, você vai ter bastante frustração, porque você vai fazer algo, não vai funcionar, você não vai estar entendendo nada, você vai ter muita ansiedade por causa disso, porque você vai achar que você está parado, que você está preso, que não está avançando, que demora muito, que tem muito conteúdo, que tem muita coisa para aprender, mas é normal, vai com calma aí nesse momento, sabe que você não está sozinho, você vai ter a consequência dessas coisas, é o nervosismo, certo, natural, ali provocado pela ansiedade, pela frustração, você vai acabar, como eu disse, perdendo um pouco ali a confiança. Isso é pra mim, cara, eu não levo jeito, eu não consigo, tá difícil, tudo que eu penso não sai, eu não consigo passar o que tá na minha cabeça pro papel, pro código, aliás, ali pra linguagem de programação, e você vai estar sempre tentando sair aí da zona de conforto, porque, cara, toda vez que você tem uma dificuldade, você tem que passar por ela, então é aquele momento que você sai ali da zona de conforto, né, até porque você começa a escrever alguns algoritmos simples e de repente começa até a funcionar, mas você tem que quebrar aquela barreira, você tem que ir além daquilo para você realmente criar aplicações e se tornar um desenvolvedor. Então, esses são sentimentos naturais, você vai acabar se achando burro, mas, cara, a coisa mais natural, todo mundo que está entrando na programação acaba achando que não leva jeito. Tem pessoas que têm uma mentalidade diferente, não porque elas são mais inteligentes, mas porque elas gostam tanto, vamos dizer assim, de estar ali desbravando. É uma pessoa que já naturalmente é menos ansiosa. Então ela tá ali já desbravando, curtindo o processo em seu aprendizado, sem ficar antecipando tanto o que ela vai ser, o que ela vai aprender, o que ela vai conseguir fazer com as coisas que ela tá aprendendo. Não, ela tá curtindo aquele momento, certo? Então aquelas pessoas acabam tendo menos essas sensações, mas o mais natural é você ter todas elas. Porém, é claro, também existe as sensações boas, que são as pequenas vitórias, as pequenas conquistas que você vai tendo. A programação permite muito isso, quando você começa ali e escrever os códigos que dão certo, que rodam, que funcionam, que você realmente está começando a construir algo. A programação é isso, você consegue construir muita coisa. Você também está desenvolvendo novas skills, certo? Uma nova profissão. E assim, honestamente, é recompensador, ok? Todo o esforço que você vai colocar, toda essa energia que você vai colocar é muito recompensador, porque as possibilidades que a linguagem de programação, que programar, que ser um desenvolvedor te dá são enormes, então é muito recompensador. Dito as principais sensações que você vai ter, porque é totalmente natural, eu vou dar aqui algumas dicas para você desenvolver a lógica. Os primeiros passos. Se você não sabe nada, assim, cara, cheguei na programação agora, não sei nada de lógica, não sei nada. A primeira dica é você ler sobre estrutura de dados e algoritmos, ok? Se for possível, você compra um livro ali, olha os reviews, ver qual que tem a melhor avaliação, de repente um mais atual, não necessariamente o mais atual é melhor, mas dá uma olhada nos reviews, os mais recomendados, que a galera mais curtiu, e entenda sobre estrutura de dados e algoritmos. Por quê? Porque na programação, no geral, você vai estar sempre manipulando informações, manipulando dados. Para isso, você precisa desenvolver a lógica para manipular esses dados, ok? E aí entra os algoritmos, as lógicas. Esse tipo de conteúdo vai te ajudar muito no início a entender como é que você pensa em programação, como é que você transforma o pensamento ali em uma instrução passo a passo para a linguagem de programação executar.
Então, se for possível, invista em estrutura de dados, algoritmos, compre livros, leia artigos, veja vídeos. Tem muito conteúdo na internet sobre esse assunto. Minha segunda dica é que você foque na linguagem de programação. Ok? É claro que assim, não necessariamente você precisa começar a ver estrutura de dados aplicada a uma linguagem de programação, você pode. O que eu quero dizer aqui é que para você focar na linguagem, por exemplo, eu gosto muito de JavaScript, porém existe a linguagem JavaScript e existe o JavaScript dentro de um outro contexto, dentro de um ambiente, que é o navegador, que é o servidor, ali a parte do Node, que é numa aplicação desktop, que é num aplicativo mobile, ok? Então, quando você aprende, está iniciando, é muito mais difícil você aprender a desenvolver a lógica de programação se você começa a ver o JavaScript dentro do navegador ou dentro do Node, porque aí acaba tendo muito mais coisas para você aprender, sendo que você ainda está desenvolvendo a lógica. Quando você começa ali no JavaScript, já dentro do navegador, você acaba vendo os artigos, as aulas de como manipular os elementos DOM, como é que você gerencia a parte de redes ali para fazer um request, promise, para manipular o mundo assíncrono dos requests que vem do navegador, como é que você mexe na parte de cache, do navegador, local storage, essas coisas. E se você é iniciante, está desenvolvendo a lógica, isso só vai trazer uma complexidade totalmente desnecessária para você nesse momento. Então, foque na linguagem. Se você até dá uma olhada na minha playlist de JavaScript Fundamentos, você vai ver que eu não trabalho ela dentro do navegador. Eu executo o JavaScript para aparecer o resultado no navegador, mas eu em momento nenhum fico mostrando você acessando elementos do navegador, essas coisas. É puramente execução da linguagem JavaScript, que você tem já um mundinho ali, vamos dizer assim, para você estar aprendendo. Então a minha dica é essa, sobre focar na linguagem apenas. Se você também é adepto a livros, tem livros de estrutura de dados aplicado ao JavaScript, e aí sim você vai ver ali, ó, algoritmos, soluções aplicados somente com os recursos da linguagem, sem estar acoplado a um ambiente. Okay? Continuando sobre apenas focar na linguagem, você vai começar, né, a ver a parte da sintaxe básica dela. Como eu disse, tem a playlist aqui no canal sobre JavaScript Fundamentos, onde eu foco na linguagem, porém vou trazer alguns links aqui para você se guiar também. O próprio é o da MDN, então coloquei JavaScript MDN, eles têm guia lá de toda a parte da sintaxe básica, bem didático, até ali intermediário avançado. Tem o W3 Schools, tem o Free Code Camp e também tem javascript.info. São sites muito bons que vão focar ali na linguagem para você estar lendo, para você estar desbravando, desenvolvendo a lógica. E qual que é a minha dica aqui também? É que você pegue os exemplos na minha própria playlist de JavaScript Fundamentos. Eu não trabalho muitos exercícios lá dentro. O que você vai fazer ali é pegar o que eu fiz e ficar modificando, ficar testando. É assim que você desenvolve, ok? Você vai ficar pegando o que eu fiz, vai mudar aqui, vai mudar ali, vai ver o que acontece, vai trocar, vai mudar de posição, vai explorando e vendo o que acontece. É assim que você realmente fixa na sua cabeça. E é claro, se permita. Como assim se permita? Escreva da forma que você conseguir, assim, tente entregar funcionando, tente fazer ali alguma coisa funcionar nos exemplos que você está seguindo, nos seus objetivos, sempre tente fazer funcionar, não importa se o código está o mais esquisito do mundo, o mais estranho, a lógica mais doida, tente entregar funcionando, ok? Se permita. Ayrton, sinto que a minha lógica já melhorou ali, já estou dando os primeiros passos, mas eu ainda estou com dificuldade de passar o que eu estou pensando para a programação, para instruções de código. Bom, então aqui vai mais algumas dicas. Quebre o que você está fazendo, a grande coisa que você está fazendo, em muitas micro tarefas. Tente ver o passo a passo que você precisa fazer, mas quebrando em micro tarefas, e você vai atacando elas uma de cada vez. Por exemplo, você tem uma tarefa grande e você quebrou em muitas microtarefas. Não necessariamente você precisa fazê-las em ordem. Pode ser um indício de que você quebrou, de fato, em microtarefas de uma forma boa, se você consegue até ir resolvendo cada microtarefa sem estar em ordem, ok? Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que você vai fazer um projetinho aí de jogo da velha, o Tic-Tac-Toe. Tem muitas coisas para serem feitas. Você tem que pegar o clique do usuário. Aliás, antes disso, você tem que montar o tabuleiro, certo? Ali com as colunas, com as linhas. Isso pode ser uma tarefa. Você tem que pegar o evento de clique do usuário em cada coluna dessa. E aí você tem que, toda vez que o usuário clica, vamos dizer que é single player, ele joga contra ele mesmo. Toda vez que ele clica, tem que trocar de X para bolinha, certo? De X para bolinha. Como é que você faz essa lógica de trocar X para bolinha? E aí, a partir da quinta jogada, começa a ter um possível vencedor. Então, a partir da quinta jogada, você tem que começar a verificar se tem algum vencedor. E como é que tem os vencedores? Se é o mesmo símbolo
na horizontal, na vertical ou na diagonal. Isso são 3 tarefas diferentes, se é na diagonal, se é na vertical ou se é na horizontal. Então já tem mais 3 tarefas aí. E aí quando acaba o jogo que tem um vencedor, você também tem que pontuar quem venceu aquela partida. Então tem muitas tarefas para você estar fazendo. Você pode ir fazendo elas de forma separada, quebrar em microtarefas. Umas vão ter que ser em ordem, outras não precisam. Mas você não tem que tentar abraçar tudo de uma vez. Você tem que quebrar em microtarefas e ir atacando uma de cada vez. A próxima dica é ir praticando os recursos da linguagem, porque você vai criando a lógica ali, mas você acaba vendo que o seu código, sei lá, tá cheio de condicionais, tá cheio de loops for, ninhos de condicionais, uma função tem muito código. Quando você está iniciando, provavelmente você vai estar fazendo uma solução que não é a melhor forma. Porém, você consegue melhorando isso simplesmente lendo mais sobre a sintaxe JavaScript, porque uma linguagem de programação vai te dar um leque de funcionalidades para você trabalhar aquelas informações ali, aqueles dados, manipular a interface, fazer tudo que você precisa fazer. Então, as linguagens de programação vão evoluindo, vão trazendo cada vez mais funcionalidades para você trabalhar alguns tipos de coisa, alguns tipos de recursos ali, alguns tipos de problemas, né? Então, você tem que parar para, por exemplo, vou ler sobre funções de array do JavaScript. Aí você vai vendo todas as possibilidades e você pensa, pô, acho que isso aqui que eu botei 3 ifs, eu consigo resolver só com uma função aqui de array e trabalhar dessa forma. Mesma coisa com funções de strings, funções de objetos, ok? Vai lá para... Eu estou trazendo aqui muito para o JavaScript, né? Então vai lá, explore funções de objetos, funções de array, funções de string, funções de números, porque a linguagem tem um leque de funcionalidades para isso, beleza? Mais uma dica, e é claro, essa é óbvia, praticar muito, praticar demais. É assim que você, de fato, vai desenvolver a lógica, que é onde você vai ter aquela sensação de frustração, ansiedade, nervosismo, mas faz parte. E você tem que praticar muito e quebrar essa barreira da frustração mesmo, porque aprender dói, cara, aprender dói muito. Então, pratique muito. E sites que eu recomendo para você praticar, você não precisa ficar procurando exercício aqui, exercício ali. Você tem sites como CodeWars e HackerRank, são sites muito bons que já corrigem de forma automatizada o que você faz. Eles te dão um desafio, você resolve, ele corrige automaticamente. Então são sites muito bons, tem desde o básico do básico, para você começar a desenvolver a lógica. Você vai quebrar a cabeça, mas você vai resolvendo e vai avançando de nível, ok? Invista seu tempo nesse site para você praticar. Começa então olhando estrutura de dados, começa vendo sobre sintaxe básica da linguagem, explorando, botando na prática aqui no seu editor de código, mudando aqui, mudando ali, vendo o que acontece. Acesse sites como o que eu falei, CodeWars, HackerRank, tem outros sites para você treinar programação. E uma outra dica é, leia muito, porque você vai ter a sua solução, ler que eu falo, ler código, né? Você vai ter a sua solução, porém existem milhares de outras soluções feitas por outros devs. E aí você vai se perguntar, então onde eu leio esses códigos, onde eu leio sobre essas soluções? Os próprios sites como CodeWars você consegue ver as soluções do mesmo exercício de outras pessoas. Então você vai ver a solução que outras pessoas tiveram para aquele mesmo problema. E se você vê uma solução muito melhor que a sua, não se sinta triste, acuado, burro, se sinta privilegiado, porque é uma chance de você aprender. Ok? Toda vez que você vê um código melhor que o seu, você tem que se sentir feliz, privilegiado, porque você vai estar melhorando, você vai estar evoluindo. Ok? E é claro, isso eu falando do CodeWars em si. Porém, você tem infinitos outros lugares para procurar outras fontes de código. Faz parte do desenvolvedor saber procurar, saber usar o Google, saber usar o GitHub para achar projetos interessantes, pequenos, para você estar explorando código. Então, assim, minhas dicas finais aqui para você seja curioso, certo? Como eu disse, não tenha medo de pesquisar. Você tem que saber pesquisar. A busca do Google é seu melhor amigo. Cara, não fique travado sempre em alguma coisa. Joga no Google. Se tá dando erro, pega o erro, joga no Google. Se você viu uma função JavaScript que você não conhece, joga no Google. Leia 150 artigos que explicam o que aquela função faz até entrar na sua cabeça, ok? A busca do YouTube, a busca do Google são suas melhores amigas. Na verdade, vão ser para sempre na sua vida de desenvolvedor seus melhores amigos. A busca aí, independente se é Google ou não. Também, se você é total iniciante, não tenha medo de perguntar. Então tem fóruns, tem comunidades, tem vários lugares para você estar perguntando. Eu recomendo você acessar o servidor do Discord do Programador a Bordo, que o link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Acesse lá, faça suas perguntas, tem gente que vai estar lá respondendo, te ajudando. E uma última dica aqui é cuidado com material ultrapassado. Para você desenvolver a lógica ali, estrutura de dados, algoritmos,
dificilmente vai ter um material ultrapassado, vamos dizer, antigo no caso, que seja ruim. Mas eu falo mais quando se você acabar se deparando com conteúdos relacionados para a web. Então, você pode acabar vendo coisas que não são mais usadas hoje no mundo do JavaScript para a web. Okay? Então, é interessante começar a saber filtrar isso, começar a ver artigos mais atuais, talvez, de repente pedir indicações de materiais, de conteúdos assim, só para você também não ficar vendo coisas que hoje em dia não se utiliza mais. É claro que se você estiver focando na lógica, na estrutura de dados, algoritmos, isso não vai ser um problema. Dificilmente esse vai ser um problema. Vai ser mais quando você começar a ver o JavaScript de fato. E por final, mas isso vai ser um assunto para um outro vídeo, quando a gente está desenvolvendo a lógica, essas coisas, algo muito importante é o paradigma daquela linguagem de programação. Ainda aqui no Brasil, o paradigma muito forte é desde o procedural à orientação a objetos, que paradigma é mais ou menos a forma como você pensa em programação. Então, quando a gente está desenvolvendo aqui a lógica de programação, muito no geral a gente vai estar pensando nesses dois paradigmas. Mas quando você pensa em outro paradigma, como funcional ou próprio reativo, é quase como você estivesse desenvolvendo lógica de novo de programação, porque é uma outra forma de pensar em programação. Você pode até programar 1 ou 2 anos em orientação a objetos, a procedural, mas quando você tenta mudar de linguagem de programação que é um outro paradigma total, como funcional, você tem que reaprender a pensar em programação. É um outro processo, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Provavelmente você vai começar a aprender programação aí com paradigma procedural e orientação a objetos, beleza? Então, galera, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você já segue alguma dessas dicas ou se você tem outras dicas, deixa aí nos comentários para compartilhar com a galera. Lembre-se de você entrar aí no servidor do Discord. Se você está no vídeo até agora e ainda não deixou seu like, deixa seu like e se inscreva no canal. E é isso, galera. Valeu, um abraço.